boa noite a todos. O meu nome é Paulo Vernalha, eu sou médico oncologista clínico e eu sou gerente médico do laboratório Pfizer. Chegou um momento tão esperado no ano do movimento Todos Juntos contra o Câncer, o momento do congresso do TJCC. Essa é a 8ª edição, a 2ª edição em formato virtual. E na noite de hoje nós criamos para todos vocês um momento de talk show onde a gente vai abordar a problemática do câncer metastático de mama de maneira a atender todos os players envolvidos nessa importante temática. Então, na noite de hoje, nós temos alguns convidados, os quais eu gostaria de agradecer também. Temos Clarísia Ramos, que é responsável pela UNACAN, que é uma associação de pacientes. Temos o Dr. Paulo Benevento, que é advogado responsável pela parte jurídica da mesma associação de pacientes. Temos a senhora Regina Medina, uma paciente de câncer de mama. E virtualmente temos mais 2 convidados. A doutora Daniela Dornelles Rosa, médica oncologista clínica de Porto Alegre, o Hospital de Moinhos de Vento, e responsável pelo GBCAN. E temos também uma outra paciente chamada Silvia Ferrite Guimarães, que está em Salvador. Então, o formato virtual permite que a gente faça uma triangulação do país e a gente tenha colegas presentes aqui na noite de hoje. Tá? Então, o foco desse talk show primordial é nós abordarmos algumas ações que a UNACAN aqui representa muito bem, que é treinamento, capacitação dos pacientes nessa problemática e também a importância de políticas públicas e para isso existe um comitê aqui na nossa associação representada. Então, eu gostaria de dar a palavra à Clarísia, né, para falar um pouquinho sobre a UNACAN. Obrigada, boa noite a todos, boa noite, Paulo, obrigado por estar aqui conosco, mediando esse painel tão importante. Paulo, obrigada por estar conosco, Regina, Daniela, Silvia, é um prazer a gente poder estar aqui falando um pouquinho da instituição e também falar dessa temática, né? Como a UNACAN, ela está completando 20 anos esse ano e nós estamos numa missão de capacitar voluntários e empoderar pacientes sobre todos os temas do câncer de mama, inclusive políticas públicas, e também orientar os pacientes e os seus familiares, né? Então, essa é a nossa missão, é o que nós fazemos. O Dr. Paulo, ele coordena o nosso curso de políticas públicas e advocacy, onde tem essa responsabilidade de levar com que a paciente e a voluntária briguem por essa necessidade de atender melhor aos nossos pacientes, né? Perfeito. A gente sabe que a problemática ela é considerada uma triangulação de fatores, né? Então, a gente sabe que existem fatores econômicos envolvidos, a custo-efetividade e as evidências clínicas das moléculas que a gente trata essa doença. Só que o Dr. Paulo Benevento, em alinhamento prévio que nós fizemos aqui, ele cita mais um ponto importante que constitui um quadrado e não um triângulo da base da problemática, que são as perspectivas do paciente. Então, eu gostaria, Paulo, que você nos dissesse como que tudo isso é envolvido na atividade da UNACAN. Doutor Paulo, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Muito carinhoso da gente estar aqui. É sempre muito importante a gente falar sobre políticas públicas, falar sobre a perspectiva do paciente, falar sobre o empoderamento de pacientes, falar de como que o paciente faz para participar das políticas públicas, né? A gente hoje tem um movimento na sociedade civil de crescimento de associações que se dedicam a políticas públicas, né? Porque a gente tinha já um movimento e muito importante, importantíssimo, de entidades que faziam o que fazem, né? Assistência social, que são muito importantes. Mas a gente tem uma rede constituída, já tradicional, e hoje a gente tem entidades, por exemplo, como a UNACAN, né? Que vem trabalhando com políticas públicas, dentro, claro, da sua missão, dentro daquilo que é pertinente a ela trabalhar, né? Então, por exemplo, no caso da UNACAN, é mais voltado para a educação. Mas tem muitas entidades fazendo mesmo um embate nas políticas públicas. Um ativismo, né? Para influenciar as políticas, né?
Então, para citar, por exemplo, um exemplo, né, para a gente aqui da importância, né, da gente falar sobre políticas públicas, a gente tratando de medicamentos, por exemplo, que é um tema sensível, né, bastante sensível para todas as pessoas que portadores da patologia, a gente tem hoje no país, como todo sistema de saúde sério, né, a gente tem um processo para que esse medicamento, que ele é desenvolvido pela indústria, ele chegue para o paciente. Certo. Não é automático. A indústria não desenvolve, não faz pesquisa clínica e esse medicamento chega para o paciente. Não é assim. Tem um trajeto, né, uma trajetória do medicamento. Então, esse medicamento ele passa, primeiro, passadas as fases de pesquisa clínica, né, esse medicamento ele tem uma fase de aprovação na Anvisa. Então a Anvisa vai analisar segurança e eficácia desse medicamento. Aí ele ganha, se for o caso, né, ganha um registro sanitário. Passada essa fase, o medicamento entra numa fase de precificação, é a etapa de precificação. Né? E se o medicamento não estiver precificado, ele não é colocado no mercado. Então, a essa fase. Posteriormente a essa fase, entramos numa fase de incorporação desse medicamento aos sistemas público e privado. Né? E aí, então, só depois que o medicamento está incorporado, devidamente incorporado aos sistemas, ele vai chegar ao paciente, se for o caso, se forem cumpridas todas as etapas, né? Uma dessas etapas importantes é a etapa justamente de análise de tecnologia em saúde. Não é? A análise de tecnologia em saúde acontece em todas essas etapas. Entretanto, a fase de incorporação é uma etapa muito sensível. Então, me pediram para falar sobre essa etapa justamente porque ela tem algumas questões, né, nessa etapa que são muito relevantes. Você citou um tripé, né, porque geralmente quando a gente fala de avaliação de tecnologia em saúde no âmbito da incorporação, a gente dá um destaque maior porque o próprio ente, o órgão que faz essa incorporação, que faz as recomendações para que essa incorporação ou não aconteça, que é a Conitec, ela está focada, né, nos aspectos de custo-efetividade, segurança e eficácia. Né? Então significa, sabe, Paulo, que aquela avaliação inicial que é feita na Anvisa, de segurança e eficácia, ela é refeita agora, mas com uma outra importância, de uma outra forma. Né? E existe uma nova, um novo parâmetro para se avaliar a tecnologia, que é a custo-efetividade. Quer dizer, a gente tem o que é analisado é se esse medicamento, ele é um medicamento que vale a pena incorporar em relação ao custo e em relação ao benefício. A gente pode fazer uma analogia com um supermercado. Então, veja, num supermercado a gente tem as gôndolas com as mercadorias. Então, a gente pode enxergar essa gôndola como sendo, imagine, aqueles medicamentos que já foram aprovados na Anvisa e que já estão precificados. Então, eles estão no mercado, vamos dizer, né? Mas, quando eu vou no mercado, eu estou com o meu carrinho, eu não compro tudo. Qual é o meu parâmetro? É o meu orçamento, né? Então, eu vou e pego na prateleira só aquilo que cabe dentro do meu orçamento, né? E o trabalho do gestor na seleção das tecnologias, dos medicamentos que vão ser incorporados, ele é semelhante. É como se o gestor ele olhasse para tudo que está na prateleira de medicamentos, tudo que já tem registro sanitário e que já foi precificado, e escolhesse aquele medicamento que vale a pena incorporar. Seja porque o preço dele é um preço que é possível, né, de se fazer frente a esse preço, o orçamento público comporta, e o resultado compensa pagar por ele. Então, todos os sistemas de saúde do mundo sérios fazem esse trabalho. Mas é um trabalho que gera muita polêmica e muito embate, porque existem muitos grupos de interesse. Então, a forma como essas tecnologias são incorporadas, acontece muita discussão.
Então, a gente insiste, por exemplo, para te dar um exemplo de uma questão que é muito importante, como é que acontece a participação do paciente, a perspectiva do paciente é importante na incorporação ou não é importante? Né? A Conitec entende que é importante, a Constituição Federal diz que é importante. A Constituição Federal diz que a participação da comunidade é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Então, a participação ela tem que acontecer em todas as etapas. A Conitec reconhece essa participação. Entretanto, na prática, o que a gente vê é que muitas vezes essa participação ela acontece e o reconhecimento dessa importância tem um certo componente demagógico às vezes, porque a gente vê que na prática, às vezes o paciente ele vai, participa, ele fala, mas ele não consegue ver em que ponto aquela participação dele realmente impactou Valorizado. na tomada de decisão. Então, eu posso falar sobre vários aspectos, eu não quero monopolizar a fala, tem muita coisa para dizer, mas se tiver oportunidade, posso falar sobre a consulta pública, a importância de os problemas que acontecem na consulta pública, os problemas na audiência pública, os problemas da perspectiva do paciente, que agora veio com o nome de paciente testemunho, né? Mas agora a Conitec tem chamado de perspectiva do paciente. Tem vários problemas aí, várias questões que merecem assim, um tratamento, um olhar para elas, né? Então, estou à disposição. Então, aí pensando nessa visão e da problemática, a gente queria que você, Daniela, representando nós médicos oncologistas, nos dissesse o que é importante de se identificar na jornada do paciente e como que o oncologista e o paciente, eles podem levantar toda essa problemática e a gente conseguir, então, ficar inserido nesse processo, né? Perfeito, boa noite a todos. Paulo Vernalha, Paulo Benevento, Clarícia, Silvia, Regina, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Paulo Benevento levantou uma questão que eu gostei muito, que eu queria explorar um pouquinho, e que vem, então, para poder responder o que o Paulo Vernalha me perguntou. Eu acho, pessoal, que quando a gente vai falar de incorporação de novas tecnologias para os pacientes, tanto da saúde suplementar quanto do SUS, vem várias questões na nossa cabeça. A primeira coisa é que a gente tem que pensar nos resultados dos estudos clínicos em primeiro lugar e a gente tem que entender os desfechos dos estudos. Uma vez a gente aceitando que aqueles desfechos são suficientes para a gente incorporar a tecnologia, aí sim vai começar a entrar todos os outros pilares que foram falados aqui, que tem a ver com o custo, né? E até, gente, eu vou ser ousada de não falar custo-efetividade, e eu quero abrir isso para discussão, porque aqui no Brasil, a minha opinião é que a gente avalia muito mais custos do que exatamente custo-efetividade para incorporar um tratamento. E talvez essa seja uma grande falha, porque quando a gente fala só em custo, fica uma maneira muito simplista da gente definir se vai incorporar ou não a tecnologia. Quando a gente fala em custo-efetividade, a gente está contemplando todos os benefícios que aquela tecnologia vai ter na vida dos pacientes. E no Brasil, a gente não está acostumado a avaliar dessa forma. Nossos legisladores não avaliam dessa forma, não fazem estudos para terem os resultados brasileiros em relação a custo-efetividade. Então, fica muito complicado. Depois eu vou puxar a minha fala, se vocês me permitirem, pedindo para a Silvia dar uma contribuição, porque a gente conversou bastante sobre isso, né, Silvia, de o quanto algumas tecnologias podem impactar a vida do paciente e como isso deveria ser medido de outra forma, porque se eu pegar, como o Dr. Paulo falou, vou no supermercado, vou pegar o produto de acordo com o meu orçamento. É muito simplista falar assim, porque quando a gente fala de um medicamento para câncer, e aí, como vocês falaram em câncer de mama, para qualquer câncer, mas câncer de mama metastático, doença mais frequente em mulheres, doença maligna mais frequente é o câncer de mama no mundo inteiro. 6% dessas pessoas vão ter câncer metastático ao diagnóstico e outras 30% vão ter câncer de mama metastático em algum momento da sua jornada. Então, é um número substancial de pacientes com câncer de mama metastático no mundo todo e que, graças às novas tecnologias,
Hoje em dia, a gente pode, com alegria, dizer que aumentou o número de sobreviventes com câncer de mama metastático. Então, quando a gente vai colocar na balança o que é importante, eu acho que a primeira resposta que eu tenho que dar, como é que eu, como oncologista, sistematizo a minha avaliação dessas novas tecnologias. Primeira coisa são os resultados dos estudos clínicos, eles têm que ser bem feitos, bem delineados e consistentes. A partir daí, se eles são dessa forma, aí eu vou pegar esse resultado e vou trazer para o meu cenário clínico e vou dizer, isso aqui vai beneficiar meus pacientes? Sim ou não? E se vai, eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, falando de outras doenças, falando de câncer de pulmão, eu nunca vou esquecer que numa apresentação de um congresso teve um resultado de um estudo com um medicamento que era muito inovador, aumentava o tempo de vida dos pacientes com câncer de pulmão em torno de 3 meses, mas causava uma toxicidade cutânea tão importante que os pacientes ficavam os seus 3 meses a mais de vida sem sair de casa, que não conseguiam. Então, a gente tem que colocar na balança um tratamento que aumenta o tempo de vida às custas de uma redução de qualidade de vida e talvez até uma piora da qualidade de vida. E a gente tem alguns exemplos atuais em câncer de mama, e a Silvia está aqui para nos ajudar nisso, de tratamentos modernos, disponíveis na saúde suplementar, não disponíveis no SUS, que aumentam o tempo de vida, aumentam a qualidade de vida e deixam o paciente mais tempo sem quimioterapia. Então, é muito diferente quando a gente olha esses dois cenários. Eu posso ter os dois exemplos que eu dei aumentam a sobrevida, o tempo de vida da paciente. Os dois vão deixar, então, a pessoa que a gente acha que é o principal desfecho é viver mais, mas um às custas de muita toxicidade e o outro às custas de uma melhora muito importante na qualidade de vida. Então, isso aqui é muito importante de eu avaliar na hora de eu prescrever o medicamento ou mais, na hora que eu quero que o meu país incorpore esse medicamento. Então, qual deles eu tenho que brigar? Né? Eu não posso brigar por tudo, porque o budget, né, o orçamento não comporta tudo. Então, eu acho que isso também é muito delicado e nós, da área da saúde, os profissionais que batalham por isso e que atendem os pacientes também tem que ter muito claro que não é briga por qualquer medicamento. Agora, a gente tem que entender o impacto global que esse medicamento vai ter. E na nossa mesa redonda de hoje à noite, a gente então tem duas possibilidades de a gente entender como que é a jornada do paciente, né? Porque nós temos duas representantes aqui. A primeira representante, a Silvia, que está um pouco distante em termos de contato com a gente lá de Salvador. Você pode contar, resumidamente, como que foi a tua experiência da doença, como que foi a tua jornada e resumidamente, como que você conseguiu ter acesso a algo que fosse inovador para a tua jornada? Com certeza posso contar. Muito feliz de ter uma outra paciente aqui, a Regina. Muito prazer, Regina. Então, eu tenho 52 anos e eu tive o câncer inicial em 2012. Em 2017, quase 5 anos depois, aquele tempo que sempre se diz, se você passar dos 5 anos, né, você venceu o câncer, né? E aí veio uma recorrência. Ainda não era metástase. E quase 2 anos depois eu tive, então, metástase, foi em 2019, metástases ósseas. Até então eu tinha feito tratamentos hormonais, né, que são bastante conhecidos, e quando aconteceu a metástase, é aquele susto, né, e eu acho que assim, esse susto, ele é comum a todos os pacientes que têm câncer de mama metastático. Quando chega, né, te tira o chão, e é algo que acontece assim, em 24 horas a sua vida muda. Mesmo no câncer primário isso acontece, mas no câncer metastático é diferente. E aqui eu queria trazer assim, algo que a sociedade ela não conversa sobre certos assuntos, né? E um deles é o câncer metastático. A sociedade não conversa sobre morte, o câncer metastático faz lembrar muito sobre a morte. Então, é algo que a gente tem que falar mais. Então, o que é viver com câncer metastático? Muita gente não sabe. E viver com câncer metastático é saber que você vai estar em tratamento para o resto da sua vida. Então, quando alguém pergunta para você quando vai terminar esse seu tratamento, ele vai terminar quando ele parar de funcionar. E quando ele parar de funcionar, eu vou começar outro. E
Quando esse outro parar de funcionar, eu vou começar um outro ainda. Só que cada vez que o tempo passa, esses novos tratamentos, eles nos dão menor qualidade de vida por ter mais toxicidade e eles costumam também durar menos tempo a sua efetividade. Então, a gente tem mesmo que buscar esses tratamentos inovadores para toda a população que precisa, que permitem que você fique mais tempo no tratamento que te dê qualidade de vida. E esse tratamento que eu faço, eu tive acesso a ele porque eu tenho convênio médico, e mesmo assim, eu tive que entrar na justiça para conseguir, porque embora ele fosse aprovado pela Anvisa, ele ainda não tinha a aprovação da ANS. E demorou muito tempo, né, para analisar essa medicação. E agora, essas medicações, né, os inibidores de ciclina, eles estão em análise para incorporação no SUS. Então, é um processo, né, que vai primeiro um, depois outro. E aí eu tive essa honra de ter participado contando, né, um pouco sobre o uso desse tratamento na reunião da Conitec, apresentando o testemunho na perspectiva do paciente. E, Regina, você concorda com a Silvia, o teu depoimento? Como que foi a tua jornada? Concordo. Antes de mais nada, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos. Paulo, Clarícia e Paulo. Eu sou paciente metastática também. Tive alguns problemas aí pelo caminho, mas eu acho assim, a gente não pode desistir nunca. E a principal coisa que a gente tem que fazer enquanto paciente é buscar informação para a gente saber entender melhor e lidar melhor com determinadas situações que vão aparecendo pelo caminho, como falta de medicamento, aonde a gente vai recorrer a advogado, recorrer aos órgãos competentes, como o tratamento está sendo eficiente para a gente. Então, nós temos que ser protagonistas da nossa história, não só de vida, mas como de tratamento também. E uma coisa que no começo, quando eu recebi o diagnóstico, eu senti que era o fim, mas era o fim de uma etapa e início de outra. E o que me ajudou muito foi ter feito o curso da UNACAM para entender e poder buscar o que eu tinha que buscar quando aparecia algum problema, né? E nesse meio tempo eu senti também a necessidade de tudo aquilo que eu estava aprendendo passar para as outras pacientes, porque tem paciente que não sabe o que fazer, ela está ali na mão do ela deixa a vida dela na mão do médico e não pode, a gente tem que, o médico é um colaborador, mas quem vai fazer o tratamento mesmo é o paciente, porque ele que vai tomar o remédio em casa, ele que vai ter que se cuidar, ele que vai ter que se alimentar, o médico não vai estar 24 horas por dia ou 365 dias do ano, então ele vai ser uma ajuda no tratamento, mas quem vai ter que tomar a decisão aí somos nós. Então, é importante a gente ter as informações que vocês estão passando aqui para a gente saber a importância da gente na sociedade enquanto paciente e poder buscar ajuda para os pacientes que não têm essa capacidade ou essa, não digo malícia, me fugiu o termo, mas poder recorrer para ajudar aqueles também que não têm condições de ir atrás. Esse é um ponto muito importante e eu queria aproveitar essa deixa para a gente perguntar para a doutora Daniela se durante todo esse tempo de experiência clínica que você tem profissional, que a gente te conhece, Daniela, se a relação médico-paciente ela modificou e o que se deveu a isso, né? Se foi o auxílio das associações de pacientes, ou que o paciente tenha se engajado mais e estudado um pouco mais sobre o problema. Paulo, essa é uma pergunta difícil, ou melhor, complexa, porque na verdade a relação médico-paciente não é que ela tenha mudado. Eu acredito que a relação médico-paciente tem que ser sempre estabelecida baseada em confiança, e confiança aqui no que a Regina falou, no que a Silvia falou, é fundamental, já vou dizer por quê, e baseada num compromisso, né, de um com o outro. Eu gostei muito do que a Regina disse, que
paciente tem que ter responsabilidade pelas escolhas também. E aí a gente vai entrar numa questão cultural no Brasil. A maioria dos pacientes, agora vamos falar especificamente do câncer de mama, grande parte dos pacientes não entende o seu tratamento. E, mais importante ainda, não quer entender. Então, é isso que a Regina me falou, me deixa muito feliz. Eu adoraria que todas as minhas pacientes pensassem assim, que eu entrar no consultório e a paciente diz assim, eu quero dividir contigo o que eu vou fazer, né? O que vai ser. Porque, como a Regina disse, o tratamento é da paciente, não é do médico. Então, como é que o paciente deixa o médico decidir por ele? Não pode deixar. O médico tem o compromisso de colocar na mesa todas as possibilidades. E aí, ver o que daquilo ali é viável ou não, quais são as questões que vão causar mais problema do que, por exemplo, judicializar vai ser bom ou vai ser ruim naquele cenário. Eu vou trazer um transtorno na vida da paciente ou um benefício. E isso tem que ser discutido. Nem tudo vale a pena judicializar e tem coisas que são imprescindíveis de judicializar. Então, eu acho que a relação médico-paciente ela tem que ser montada baseada em confiança. E confiança significa expor para o paciente tudo o que existe, mesmo que não esteja naquele momento disponível. Porque tem algumas coisas que a gente pode chegar à conclusão que tudo bem, não tem problema, a gente vai partir para outra. Ou a gente vai chegar à conclusão, não, isso aqui é muito importante, a gente vai atrás. Eu vou dar um exemplo para vocês, porque uma das coisas que eu conversei com a Silvia era a gente tentar exemplificar de outros cenários também, né, do câncer de mama, que eu acho que fica bacana, né, Silvia, para ajudar as pacientes, e a Regina também já tem um entendimento super bom disso, graças a esses treinamentos. Então, a resposta do Advocacy, treinar pessoas, não só pacientes, mas treinar pessoas para entenderem as doenças, faz toda a diferença, porque são os porta-vozes dos outros pacientes, são as pessoas que conseguem mais facilmente penetrar na vida das outras pessoas e trocar experiências e informação. Mas um exemplo, assim, eu trabalhei muito tempo no sistema, eu trabalho na saúde suplementar e trabalhei muitos anos no sistema público, e uma coisa que me deixava muito angustiada é que eu atendia casualmente na mesma quadra. A vantagem de morar em Porto Alegre, né, gente, não é São Paulo, eu consigo, às vezes, atender no mesmo bairro, em mais de um local. Então, eu tinha 2 hospitais no mesmo bairro, eu caminhava de um para o outro de manhã, eu atendi no sistema público e de tarde no privado, e eu não conseguia prescrever os mesmos tratamentos nos 2 locais. Isso é muito ruim, muito ruim. O que acontecia no sistema público? Era na época da incorporação dos bloqueadores do HER2, que revolucionaram o tratamento do câncer de mama, não só metastático, mas em estágios mais iniciais. E aquelas pacientes do SUS não tinham acesso. O que a gente fazia? No hospital, eu tive aí, entram as parcerias, não é só o paciente e o médico. Eu tive apoio institucional no hospital onde eu trabalhava, conversei com a direção, expliquei o cenário, disse assim, vocês apoiam que eu mande essas pacientes para a Defensoria Pública para judicializar esse medicamento? E eles me perguntaram uma coisa simples assim, tem indicação, isso vai mudar a vida delas, então a gente apoia. Eu tive muita sorte porque naquele mesmo cenário alguns colegas meus não tiveram apoio em outras instituições. Então eu pude fazer com que todas as pacientes que tinham aquela indicação procurassem auxílio, procurassem os seus direitos e recebessem. O nosso hospital foi um dos primeiros em Porto Alegre que começou a ter ampla experiência com medicamento, porque as pacientes recebiam no SUS. Mas isso requer trabalho, parceria com a instituição, e as pacientes tinham que querer, porque dá um trabalhão para a paciente, né? A Silvia sabe bem o quão trabalhoso é estressante, é um momento de vida onde a pessoa recebe um diagnóstico, tudo que ela quer é paz e tranquilidade, a gente coloca um advogado no meio dessa história, pedindo laudo, aí a espera, tudo isso torna a jornada mais angustiante. Mas o desfecho depois costuma ser muito bacana. Então, eu acho que a relação médico-paciente começa com sinceridade, com parceria, e aí eu envolveria todas as outras questões ali, as instituições, a questão do apoio jurídico, que muitas pessoas não têm acesso, não sabem como fazer. A gente teve uma parceria enorme da Defensoria Pública naquela época. Uma defensora pública entendeu, ela estudou o assunto e entendeu, disse assim, pode mandar direto para mim que eu entendo o que é, eu vou deferir, vai dar tudo certo. Então, teve muita gente que entendeu por quê? Porque a gente fez um advocacy bem legal de explicar a doença, explicar o tratamento, e a gente conseguiu, então, mostrar que era importante. Mas a gente só pode fazer isso quando a gente tem realmente uma tecnologia que vale a pena ser incorporada.
porque senão a gente não está sendo justo, nem com o sistema, nem com o paciente, e perde a credibilidade. Então, algumas pessoas chegavam para mim, eu quero fazer tal laudo para pedir tal medicamento, e dizia, olha só, esse medicamento aqui não tem por que a gente judicializar, porque não vai ter um impacto tão importante na jornada do paciente. Então, a gente pode deixar para um outro momento, vamos para o caminho que a gente conhece. E isso é tão difícil, porque as pessoas têm que ter muita confiança, e elas só vão ter confiança se elas entenderem a sua doença. Então, eu acho que iniciativas como da UNACAM e de várias outras entidades filantrópicas que estão aí para ajudar os pacientes fazem toda a diferença nessa relação, sim. Resumindo o que a doutora Daniela acabou de falar, Regina, você é uma paciente de inibidor de ciclina, né? O que essa terapia inovadora ela trouxe de diferente na sua jornada de vida? Eu acho assim que independente do medicamento, a gente tem que se cuidar. Reações tem, medos existem, mas quando você tem essa troca com o médico, a segurança com o médico, ele jogando pondo tudo às claras para a gente consegue lidar melhor com a situação. Então, cabe nesse assunto a importância de haver essa troca entre médico e paciente para a gente poder entender e saber lidar. Então, independente do medicamento, eu acho que a gente tem que saber conduzir como que a gente vai lidar com a situação, o entendimento, a importância da gente ter informação, de saber as reações que podem dar, porque qualquer quimioterapia que a gente tome, nós vamos passar por reações adversas, né? E aí a gente tem que procurar minimizar essas reações para não afetar tanto o físico, a mente, a convivência da gente com as pessoas, porque se a gente não está preparado, a gente quer se isolar, a gente quer ficar naquele cantinho, curtindo, tentando entender, tentando aprender a lidar, aprender a conviver com a situação. Então, quando tem essa abertura, o entendimento, a gente aprende melhor a lidar com a situação, não se fecha, muito pelo contrário, a gente vai querer viver e viver direito. Perfeito. Tomando como base o que a Regina acabou de falar, Silvia, você que teve a possibilidade de se sentir empoderada e contribuir no momento do cenário da Conitec, você se sentiu representada, você conseguiu ter voz ativa no momento e resumidamente contar a história natural da sua doença lá? Então, na Conitec, a gente tem apenas 10 minutos para falar. Então, assim, deu bastante trabalho para preparar a fala. E eu me dediquei muito, assim. Primeiro, a gente tem que se inscrever. Acho importante a gente contar um pouco sobre como porque novas reuniões vão acontecer, novas medicações vão ser analisadas, e outros pacientes que estão assistindo podem participar e representar o uso daquela medicação, os pacientes no uso daquela medicação, para conseguir que seja incorporado no SUS. Então, assim, a gente se inscreve, e eu só tive a oportunidade de me inscrever porque eu fui avisada pela instituição que eu tenho mais proximidade, que é o Oncoguia. Fui avisada que estava aberto, me inscrevi, procurei saber o que era. 9 pessoas se inscreveram, 9 pacientes. A gente foi conectada pela própria equipe do Ministério da Saúde para a gente conversar, e entre nós decidimos quem seria a nossa representante. Aí eu fui escolhida, é uma grande responsabilidade, mas também uma grande honra. E para representar em 10 minutos os pacientes que usam aquele tratamento que eu estou usando, eu não podia levar só a minha história. Então eu lancei mão de vários grupos que eu participo, em Facebook, em redes sociais, pessoas que eu já conheço, que usam a medicação e que também não usam a medicação porque não tiveram acesso. E que estão sofrendo porque não tiveram acesso. E eu procurei levar não só a minha história, nesses 10 minutos, mas também a história dessas pessoas.
E isso foi uma experiência muito gratificante, mas também muito dolorosa, porque você entra em contato com histórias de pessoas que estão sofrendo. Mas é por elas que a gente faz isso, e a minha dor é muito menor do que a dor que elas têm. Então, assim, eu me senti bastante feliz em fazer, e depois eu sei que a administração vai deixar o link, né, da perspectiva do paciente que eu fiz, e outras talvez, para que as pessoas possam saber como é, né? Eu tive que treinar para poder falar em 10 minutos, então não é simples, não é uma coisa que você pode abrir o microfone e falar, não, porque você só tem aquele tempo. E como eu me senti escutada, vamos dizer assim. Sim, eu me senti ouvida, porque tinha o espaço, é a primeira vez que abriram esse espaço, começou esse ano, né? Então, é louvável, sim. É ruim que seja apenas um paciente, o ideal é que fossem mais pacientes, mas é algo que, de repente, pode melhorar. Se eu sentir, como o Dr. Paulo comentou, né? Será que faz diferença mesmo? Ou será que é só pro forma? Eu acho que, assim, mesmo que não faça diferença, já é um avanço. E eu li, por exemplo, o relatório que eles liberaram agora para a consulta pública, e eles apresentaram tintim por tintim tudo o que eu falei, do jeito que eu falei. Então, não só tem o vídeo, como também tem aquilo que eu fiz o testemunho, está ali para todo mundo ler. Então, assim, é um tijolinho. Mesmo sabendo que a decisão praticamente já estava tomada, e eu tinha a percepção disso, eu já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, mesmo assim, primeiro eu fiquei um pouco frustrada, porque eu pensei, poxa vida, eles vão dar um parecer desfavorável, porque estão fazendo isso com a maioria das medicações. Mas, ao mesmo tempo, eu me reergui e pensei, não, esse é o tijolinho que eu vou colocar, e eu estou representando aqui todas as pacientes que precisam usar essa medicação. E, de alguma forma, eu vou tocar esse grupo, né? E é um grupo que ele, embora sejam pessoas extremamente técnicas, não são oncologistas, não são pacientes com câncer, muito menos são pacientes com câncer metastático. Então, eu procurei mostrar, assim, para eles que aquilo que a gente vive, como essa vida, que eu contei um pouco mais, né, no começo, e que aquilo que a gente vive pode ser a vida de qualquer um. A vida de todo mundo pode mudar em 24 horas. Interessante. Falando em tijolos, Paulo, você acha que a gente partiu para construir grandes muralhas com mudanças nas políticas públicas e os pacientes se manifestando através do engajamento que todos vocês criam no dia a dia com essas pacientes? Eu acho que a recepção do paciente nesses espaços públicos, Paulo, é essencial. A gente reconhece que essa decisão, né, da Conitec de trazer a perspectiva do paciente é importante, como a Silvia disse, é um avanço. Entretanto, você veja, hoje de manhã eu me preocupei em assistir a participação da Silvia, né? Porque sabia que viria aqui, então queria ouvir a Silvia, saber como foi a participação dela. Li também o relatório para a sociedade, onde está descrito, né, o relato que ela fez. E assim, embora a Silvia tenha se sentido ouvida, a experiência da gente com o paciente testemunho, com essa iniciativa da Conitec, ela não está sendo uma experiência tão positiva assim. E eu explico para você por quê. Embora ela tenha se sentido ouvida, e tudo que a gente quer, né, é que realmente o gestor ouça a nossa voz, ou que a gente consiga vocalizar as nossas demandas e que a gente seja ouvido, né? Mas eu começo dizendo para você o seguinte: num primeiro momento a gente já vê que os gestores, eles não estão, parece que, muito interessados nessa perspectiva do paciente. Né? Não só porque durante a fala, por exemplo, da Silvia, eles todos ficaram com a câmera fechada. Eu acho, para começar, assim, um certo desrespeito com o paciente. Né? A gente está falando de alguma coisa que está acontecendo virtual e a gente quer ver o gestor, a gente quer ver aqueles que vão decidir
A gente quer olhar nos olhos dele, virtualmente que seja, mas nós queremos ter acesso a ele. Mas eles ficam todos com as câmeras fechadas. E aí a gente já de início a gente não sabe se eles realmente estão ouvindo. Tem alguém ali? Não se sabe. E o pior disso, não é só isso, porque isso alguém pode dizer, não, mas eles estão ali, ok, mas depois, na decisão final, no relatório final da Conitec, que é quando a Conitec diz assim, para o secretário de Ciência e Tecnologia, que é quem de fato vai tomar a decisão, a Conitec diz incorpora ou não incorpora, recomenda essa incorporação ou não, a gente não vê contemplada ali a perspectiva do paciente com assertividade, dizendo assim, olha, embora a paciente tenha dito isso, os estudos clínicos dizem o contrário. Então, você recomendar não incorporação, mas você não abordar aquele relato do paciente e dizer por que aquilo que o paciente trouxe não determinou a incorporação, para mim não é ser ouvido. Então, eu acho importante, assim, claro, o procedimento de incorporação, ele é técnico. A gente sabe que ele é técnico, né? A parte econômica é técnica, a parte, quando avalia a efetividade também é técnica. Então, assim, baseado em evidências clínicas e em técnica. Entretanto, quando você traz o paciente, a evidência que o paciente tem é evidência de vida. Não é evidência técnica no sentido científico, é uma evidência de mundo real. E como é que a gente pode fazer esse embate entre a evidência do mundo real e a evidência científica? Não existe hoje um racional para associar essas coisas. A gente não sabe exatamente como que a perspectiva do paciente ela é levada em consideração. Ela pode realmente alterar a decisão da Conitec ou não? Porque se ela não pode, e se disserem não pode, por que o paciente vai participar então? Qual é o sentido dessa participação? A Conitec precisa dizer como que essa perspectiva do paciente ela é levada em consideração. É necessário. E se os técnicos acham que não vem sendo relevante a participação, eu acho que eles deveriam dizer como ela pode ser relevante então. Com muita sinceridade, dizer, olha, é importante para nós, para a nossa decisão, que você traga essa informação e não isso que você quer. Isso que você quer falar não nos interessa, mas isso seria interessante. Então, tudo que nós queremos é isso, é ser relevantes. Né? O paciente quer ser relevante nesse processo. O paciente quer levar informação importante. E acho que essa era uma informação, né? Não sei se você concorda comigo, Daniela, que acho que só nós, no consultório médico, tínhamos, né? Da relevância do dia a dia do paciente e que realmente está sendo... O que é relevante, né, Paulo? O que é relevante? Eu acho que a gente tem um papel também, a sociedade civil, claro, o gestor também, mas nós também temos um papel na construção de relevância. O que é relevante para a Conitec, então? Já que eles acham que o paciente vai lá, como eu já ouvi algumas vezes, né, alguns dizendo assim, mas o paciente vem aqui e traz um conteúdo emocional, e isso não nos interessa, porque nós somos técnicos. Ok, não interessa isso, o que é que interessa então? Porque se a perspectiva do paciente existe, se existe esse espaço, é porque esse espaço é importante. Então, nós queremos saber qual é a importância, o que é que nós vamos levar para eles. Outro ponto que eu acho importante é o momento onde acontece, onde é ouvido esse paciente. Ele é ouvido num momento em que os pareceres já estão todos lá. Né? Os núcleos de avaliação de tecnologia, eles já fizeram os pareceres. Sim. Os membros da Conitec, eles já tomaram a decisão, a verdade é essa, a gente sabe, a decisão está tomada. O paciente fala, mas a decisão já está tomada. Então, a gente acha que essa perspectiva do paciente, como de resto, não só a perspectiva do paciente, mas a consulta pública também, deveria acontecer antes. A gente deveria ter participação efetiva da sociedade civil desde os NATs. Talvez seja uma coisa avançada, mas é importante, eu acho que é muito importante, eu acho que seria o adequado, entende? Então, acho que a relevância, a gente precisa ver como a gente ajuda a construir, o momento é importante e como acontece, por fim, o impacto. A gente tem que saber como é que essa perspectiva do paciente impactou na decisão. O gestor tem a obrigação de dizer
por que é que impactou, por que é que não impactou. Porque aí é que a gente vai saber que realmente nós fomos ouvidos. Assim é que nós vamos saber, de fato, se nós fomos ouvidos. Perfeito. A gente tem alguns últimos minutos ainda, infelizmente, a gente sabe que é um assunto denso, extremamente importante, e a gente gostaria de ficar mais tempo aqui conversando, né? Agora eu gostaria de, para finalizar, que cada um de vocês, começando com a doutora Daniela Rosa, desse uma palavra final sobre o que faz a diferença em cada um dos segmentos de vida de vocês, na vida de um paciente com câncer de mama metastático hoje em dia. Então, de novo, né, o Paulo com suas perguntas complexas, né, uma resposta só é difícil, mas eu vou elencar uma coisa que me tocou muito, que a Silvia me falou hoje de tarde, que a gente vai ter um papo antes daqui da reunião, e eu gostei muito do que ela falou. Eu acho assim, no câncer de mama metastático, sempre que a gente puder poupar a paciente dos tratamentos mais tóxicos, isso é o que tem maior impacto na vida dos pacientes. Felizmente, a gente muitas vezes, ou grande parte das vezes, também vai ter os resultados dos estudos clínicos no mesmo caminho, na mesma linha. Ou seja, aquele remédio mostrou ter uma melhor sobrevida livre de progressão da doença, sobrevida global da paciente. Mas o que de fato interessa é que aquela paciente se sinta bem, se sinta aliviada, se sinta produtiva e com qualidade de vida. Então, se a gente tiver um tratamento que mostra funcionar, que é eficaz pelos parâmetros técnicos e que se mostra eficaz pelos parâmetros da paciente, esse é o resultado ideal. E aí foge daquele cenário que eu mostrei para vocês de um remédio para câncer de pulmão que deixava o paciente péssimo em casa. Então, a gente quer um remédio que deixe o paciente bem e não um remédio que deixe o paciente mal. Então, se a gente conseguir juntar as duas coisas, eu acho que isso é o mais importante. Para você, Clarícia. Para mim? Sim. Bom, eu entendo que essas pacientes precisam ser protagonistas, como a própria Regina falou, da sua própria vida. Isso é muito importante, que ela se conheça, que ela tenha informação, e eu vou bater na tecla como a educação é muito importante, né? Você, como paciente, se informe, busque aonde você tem na sua cidade, uma instituição que está lutando por isso, por você, está junto com você, que você possa se cuidar, né, de uma outra forma com conhecimento. Eu acho que isso é muito importante. E nosso papel na instituição é te lembrar que a pessoa mais importante é você, né? Então se ame muito e busque a sua informação. E com isso você vai poder ajudar outras pessoas e a se ajudar também a se tornar a ter uma trajetória melhor, né? O conhecimento é muito importante. Paulo, acho que na tua organização você já deixou bem claro isso, mas uma mensagem final. Eu acho que é a gente ajudar a construir políticas melhores, políticas mais legítimas, que a gente tenha mais legitimidade, que a gente sinta que essa política ela também foi construída por nós, né? Que nós também participamos disso. Acho que isso é muito importante, né? As políticas de saúde, elas são bem recebidas quando a gente sente que a gente participou, que a gente foi ouvido, e ainda que ela não seja a política que a gente pretendia, que seja a melhor, mas se a gente foi ouvido, a gente tende a aceitar melhor essa política. Então, acho que é isso, sabe? As políticas públicas de qualidade, é isso. Trabalhar para isso. Regina, querida. O que eu falo é o seguinte: nós somos pacientes, mas temos a importância como cidadãs. E se eles, como instituição, como advogado, estão lutando por nós, nós temos a obrigação de compartilhar, de atuar e de participar ativamente nessa luta com eles, por nós, e para nós e conosco. Então, devemos sempre buscar a qualidade de vida, e para que possamos alcançar essa qualidade, a gente tem que fazer a nossa parte também enquanto paciente. E para você, Silvia, finalizar. A grande diferença para mim é eu estar fazendo o tratamento que, por consenso, no mundo, é o melhor tratamento para o meu tipo de câncer de mama. Eu acho que todo mundo deveria ter esse direito. Eu queria
falar que em julho, quando eu fiz 2 anos de tratamento com a doença controlada e os exames, como dizem, né, zerados, não aparece nada, mas está ali, mas não aparece nada, eu escrevi algo num grupo que eu participo no Facebook, tem mais de 3 mil mulheres que fazem esse tratamento que eu e a Regina fazemos. Eu vou ler, tá? Oh, meu Deus. Tarde da noite, conversando comigo mesmo. Como eu me sinto tendo câncer de mama metastático? Eu sinto e aceito que nós vivemos entre a esperança e o medo. A esperança me faz acreditar que eu posso ter longo tempo de resposta nas minhas linhas de tratamento, enquanto incríveis novos tratamentos emergem da ciência. O medo me faz cuidar de mim mesma, da minha saúde, valorizar os meus sintomas e manter uma parceria bem próxima com a minha oncologista. Os dois, a esperança e o medo, me trazem um senso de gratidão e de alegria na vida e de mais motivação para obter e compartilhar conhecimento com as minhas pares. E esse conhecimento nos empodera e nos faz melhor lutar pelos nossos direitos, pelo meu e de todos. E aí, amanhã, o sol nasce de novo. Perfeito. Eu gostaria de agradecer, então, em nome da Pfizer, a presença de todos vocês que estiveram aqui participando dessa mesa redonda, ainda que virtualmente, por causa das novas condições de vida que a gente está levando, e também a organização do TJCC por esse momento, e a todos vocês que nos assistiram até agora, falando de um assunto tão importante. Muito obrigado. Olá, pessoal. Boa noite. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, então, por essa oportunidade que nós tivemos de ter representado todos os players que fazem parte do jogo da doença metastática de mama. E como não poderia deixar de ser, a gente teve bastante participação de vocês aí que estão nos assistindo com algumas perguntas. Então, a primeira pergunta que nós recebemos é uma pergunta genérica, que eu acho que depois cada um de vocês pode contribuir, se tiverem vontade. Como as pacientes de câncer de mama metastático podem reverter a decisão preliminar da Conitec dos inibidores de CDKs, de ciclina, no caso. Então, fiquem à vontade. Posso falar? Por favor. Então, tá. Bom, ajudar a reverter essa decisão, eu acho que envolve participação, né? A gente tem um espaço hoje aberto para participação, que é a consulta pública, né? A consulta pública está aberta. Até que dia vai, alguém sabe? Até o dia 29. Até o dia 29. Então, nós temos aí do dia 20 até o dia 29. Nós temos 9 dias, né? Dentro desses 9 dias, acho que a gente, se a gente tiver participação, uma participação maciça, isso ajuda, não quer dizer que vá determinar um resultado diferente dessa recomendação preliminar negativa, né? Porque a gente sabe, é um assunto técnico. Entretanto, a relevância, a comoção popular, tudo isso é, de certa forma, levado em consideração em alguns casos. Então, a gente precisa participar. Eu acho que todos os pacientes deveriam participar da sua participação, da sua contribuição na consulta pública, né? Fora os pacientes, é preciso que as entidades também façam isso, né? As associações de pacientes. Então, é importante que as associações de pacientes se envolvam nessa questão e divulguem para os seus pacientes, de modo que a gente tenha a maior quantidade de participação possível. Alguém mais gostaria? Posso falar? Concordar com o Paulo, eu acho muito importante. A gente consegue reverter, aconteceu recentemente
com a saúde suplementar, né? Então, teve uma reversão de algumas indicações que não tinham entrado e que depois de consulta pública, depois de um certo advocacy, né, Paulo? A gente conseguiu, então, incorporar. Então, eu acho muito importante que as pessoas se manifestem, viu? Até é bom a gente depois disponibilizar os links para essas consultas, porque uma coisa que eu percebo também, esses links não são facilmente encontráveis, né, gente? Então, não é qualquer pessoa que digita no Google e acha o link. Como é que a gente quer que as pessoas participem se a gente não disponibiliza o acesso? Então, também eu acho que é importantíssimo que todo mundo aqui na TJCC disponibilize no site o acesso a essas consultas públicas, o link de acesso. Perfeito. Verdade, isso é importante. Meninas, eu gostaria de colaborar também, lembrando que todo mundo pode participar dessa consulta pública, em especial os oncologistas, não só as sociedades que os representam, né? Os médicos podem participar, os familiares podem participar, os meus amigos podem participar. Como a gente encontra esses links? No site da Unacan, da Clarisa, que está aqui, do Dr. Paulo, no site do Instituto Oncoguia, no site da FEMAMA. Vocês podem também colocar no Google, Consulta Pública 77, Conitec. Vai cair direto na página da Conitec e lá tem o link para colaborar. É simples, é rápido, em 10 minutos é possível responder. E por que isso é importante, gente? Essa medicação, esse tratamento, os inibidores de ciclina, foram o grande avanço que nós tivemos para cuidar dos pacientes com câncer metastático de mama nas últimas 2 décadas. Isso está mudando completamente a nossa perspectiva de vida, de expectativa de vida e com qualidade de vida. Então, para nós, é muito importante que cada um de vocês entre lá e contribua. Faz a diferença. Como o Dr. Paulo falou, a comoção pública também faz a diferença, faz eles repensarem. É possível a gente mudar. Bom, temos uma segunda pergunta aqui. Você queria falar, Regina? Por favor. Rapidinho. Eu acho que, enquanto paciente, a gente deve ter uma participação mais ativa, principalmente quando existem decisões que vão influenciar na nossa vida. Então, ser ativa é a importância que pode ajudar a mudar essa situação aí de decisão que vai influenciar. Perfeito. Clarisa, tudo bem? Gostaria de falar alguma coisa? Eu acho que eles falaram tudo, mas é importante que não só a paciente, né, o cidadão em si, porque toda a família está envolvida com... E como a gente sabe, o câncer de mama, ele não não tem prevenção, né? A gente pode, como eu já falei, cada 12 mulheres, uma pode ter. Então, é importante que tenha consciência do papel do cidadão mesmo, para esse tipo de consulta pública, para ir votar, para fazer parte. As pessoas precisam conhecer e se informar e chegar lá, porque muitas coisas acham a dificuldade, né? O brasileiro acaba não indo, alguém está fazendo por mim, né? E um dia a gente pode fazer pelos outros e por nós também, né? Acho que isso que todo mundo falou aí tem muita importância e relevância. E aí, como eu mencionei antes, a gente teve a grande oportunidade de ter 2 pacientes nessa mesa redonda, que isso é importantíssimo e de grande valor. E aí, uma pergunta direcionada a vocês 2, meninas. Como pacientes de câncer de mama podem levar a mensagem de desfechos clínicos para sensibilizar as agências de ATS? Né? Deixa eu iniciar aí. Eu acho assim, infelizmente, é uma minoria que decide por nós. É um grupo pequeno que vê a parte técnica, mas não vê a humanização, não vê o humano, porque não somos números, não somos papéis, a decisão tomada vai lidar com vidas. Então, uma negativa deles vai afetar
o rumo da vida daquela pessoa. Eu acho que é movimento participativo como a Clarícia falou, como todos aqui falaram, é a participação do paciente, é a participação da sociedade, fazer botar a boca no trombone, nos 4 cantos do mundo para mostrar, olha, somos pessoas, temos familiares, sentimento e precisamos de uma atenção que vá mudar a nossa vida positivamente e não ser afetado por uma decisão negativa. Assim, nós pacientes temos os nossos casos para mostrar, né? E eu acho que ter participado do testemunho, né, do paciente, nessa reunião da Conitec, me fez pensar muito nessa pergunta que você fez. Como mostrar os desfechos clínicos podem ser diferentes. Então, assim, de uma certa forma, eu procurei mostrar, olha, eu já estou há mais de 2 anos com esse tratamento e eu me sinto bem, eu não me sinto diferente né, a minha vida continua igual, é lógico, tem os efeitos colaterais, mas eles são manejáveis. Eu procurei mostrar como eu lidava com esses efeitos colaterais, ou seja, são coisas simples, não é nada que vai me levar para o hospital, por exemplo. Ninguém olha para mim e diz que eu tenho uma doença incurável, ou seja, está na minha cara que o tratamento está fazendo efeito, né? E eu procurei também mostrar para eles a experiência que eu tive de conversar com outras mulheres e ver que pessoas que tinham tido diagnóstico na mesma época que eu e que não tiveram acesso à medicação estavam numa condição completamente diferente. Então, a gente precisa mostrar os nossos casos e os casos das pessoas que a gente conhece. Infelizmente, eu tive que levar esses casos tristes para eles também, porque essa é a verdade. Se a pessoa tivesse acesso a esse tratamento, provavelmente estaria como eu. É verdade. E eu agora tenho uma pergunta para a doutora Daniela, que a audiência endereçou, e como sempre, uma pergunta difícil de ser respondida, como todas as outras. Perguntaram a você, doutora Daniela, o Conselho Federal de Medicina, na Conitec, considerou os inibidores de CDK como experimentais. Poderia comentar sobre isso? Por que essa posição? Isso é Pergunta fácil. difícil. Tá? É fácil a pergunta. É uma posição totalmente equivocada, que nos surpreendeu muito e que provavelmente veio de pessoas muito pouco técnicas, porque dizer que isso é experimental é muito leviano, é baixo, tá? Esses estudos, como é que a gente pode considerar? O que é um medicamento experimental? Um medicamento que ainda não foi aprovado por agências reguladoras, porque ainda está em estudo clínico, pesquisa, ou seja, as pessoas vão entrar num projeto de pesquisa, vão assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, vão se propor a receber um medicamento experimental, que ele era até alguns anos atrás, e a partir do momento que esses estudos têm resultados que se mostram importantes, favoráveis em determinados cenários, nesse caso, inibidor de ciclina para câncer de mama metastático, a gente não tem mais como dizer que é experimental. Ele for aprovado pelos países, e aqui no caso pela Anvisa, pelo FDA, pelo EMA, enfim, dependendo de onde a gente estiver, eles já não são mais considerados experimentais. Então, essa é uma desculpa muito feia e de falta de conhecimento técnico do que é um medicamento experimental. Então, acho que é bem fácil de responder. Resposta errada. É errado dizer que é experimental, não é. Seria muito ruim a gente estar batalhando por um medicamento experimental, ninguém faz isso, né? A gente está falando de pessoas sérias. Então, a partir do momento que a gente tem resultados desses estudos, e até essa semana, para dizer melhor, ontem ou anteontem, já teve agora dados atualizados do estudo com ribociclib, mostrando, por exemplo, dados de sobrevida global. Então, mais um dado de sobrevida global de inibidor de ciclina, que a gente já tinha com a abemaciclib e que a gente já tinha com o palbociclib para tumor sensível à hormonioterapia. Então, não tem mais o que discutir em relação a isso. É medicamento que deve ser usado. Agora, se não vai ser usado, vamos falar a verdade, né? E não inventar que é experimental. Perfeito.
E agora uma pergunta endereçada a todos vocês. Está aberta a consulta pública dos CDKs. Valem contribuições quantitativas ou qualitativas para reverter a decisão da Conitec? Acho que é mais específico para o Dr. Paulo. É verdade. Em número ou qualidade, o que é mais importante? Bom, só voltando um pouquinho só na pergunta anterior, estou de pleno acordo com a doutora Daniela em relação ao que ela disse, perfeito, né? Só para esclarecer alguma coisa a mais, né, dizer que, de fato, assim, o medicamento que tem registro sanitário, é impossível você analisar esse medicamento como um medicamento experimental. Ele não é experimental, definitivamente. Agora, o que acontece é que a Conitec, quando ela avalia segurança e eficácia, ela não avalia da mesma forma que a Anvisa avalia. Ela avalia com um pouco mais de rigor. Então, o rigor que ela avalia segurança e eficácia é um pouco maior, entende? O que não se confunde em nenhuma hipótese com um medicamento experimental. Não tem nada a ver. Então, assim, está errado, de fato, né? Agora, eu acho assim, na consulta pública, como eu falei, né? Existem algumas coisas que são levadas em consideração. Comoção popular é levada em consideração? É levada em consideração. Desse ponto de vista, quanto mais participações, quanto mais contribuições a gente tiver, melhor. O número importa. É muito importante que a gente tenha um número expressivo de contribuições, né? Agora, na consulta pública, cabem também, né, apontamentos de ordem técnica. Então, é muito importante que aqueles que tenham condições de tecnicamente contribuir para a consulta pública, fazendo análise crítica dessa recomendação preliminar, ponto a ponto, é muito importante que façam. Então, a gente tem oncologistas, associações de pacientes, pessoas que vão criticar, analisar a qualidade daquilo que está colocado nesse relatório preliminar, fazer a crítica devida e atacar os pontos. Entende? Que é assim que a gente consegue, atacando os pontos com bons argumentos, citando outros estudos, fazendo análise como essa que nós fizemos agora, dizer, olha, não é experimental, porque medicamento experimental tem um conceito, é isso, né? Então, quando a gente é capaz de fazer esse tipo de análise, aí então a gente consegue, de alguma forma, contribuir, a gente consegue, de alguma forma, influenciar esse processo, né? E eu acho que isso é muito importante nesse momento, para que a gente tenha mais chances, né, de reverter essa decisão. Mais alguém quer comentar? Então, vamos para a nossa última pergunta. É uma pergunta que veio já identificada com a nossa amiga Rita Domingues, né? Então, ela parabeniza a todos pelo painel em relação à atualização, à participação de todos. E ela pergunta o seguinte: como melhorar a performance empírica dos pacientes nas tomadas de decisões? Aí eu acho que vocês, duas meninas, Regina e Silvia, se quiserem se manifestar bastante agora, é o momento. Acho que como assim vocês se atualizam, como que vocês conseguem tecnicamente saber tanto sobre o problema de vocês e se empoderarem do problema. Eu Vou acho começar que então, Regina. Por favor. Desculpa. É a participação ativa, né? A gente buscar informação nas instituições, nos órgãos competentes nesse assunto, e sempre estar a par, porque são decisões, são informações que vão mudar o rumo da nossa vida, entendeu? Então, a gente tem que ser ativa, a gente tem que buscar estar a par sempre, atualizando e informando a todos, né, para poder ajudar ainda mais. Eu sou um pouco suspeita em relação a essas coisas, porque eu sou daquela paciente que vai atrás de tudo.
Agora mesmo, doutora Daniela, antes da gente começar, estava falando sobre o estudo da medicação que saiu na ESMO, que está acontecendo agora, e eu também já sabia também. Então, assim, eu sou esse tipo de paciente, mas nem todo mundo é assim. E aí? Como é que a gente faz com que as outras pacientes também pensem assim, mas, ao mesmo tempo, respeitando quem não gosta de ir atrás de informação e de saber tudo. Então, primeiro, essa pessoa que não gosta, a responsabilidade do oncologista, da oncologista, é muito maior. Porque aí o oncologista vai levar para o paciente todas as outras informações. Porque, como a Regina já comentou, as decisões que a gente toma sobre o nosso próprio paciente não são decisões que a gente vai simplesmente seguir, a gente tem que fazer parte dessas decisões. Então, o oncologista vai mostrar para a gente os benefícios de um caminho, os efeitos colaterais que podem não ser tão legais, qual é a sequência melhor do tratamento. Então, para essa paciente, o oncologista é extremamente importante. Para a paciente que quer buscar informação, gente, participar de grupos. Então, a gente tem grupos no Facebook, no Instagram, acho que não existe grupo, mas tem pessoas que vocês podem seguir, tem procurar informações em sites confiáveis. Então, a gente tem exemplos de vários sites confiáveis, como do Instituto Oncoguia, como da FEMAMA, entre outros. E que eu faço também, eu ouço podcast, eu assisto vídeos no YouTube de fontes confiáveis, eu vou atrás de tudo que eu encontrar, resumos de trabalhos científicos. Então, quando eu vou conversar com a minha oncologista, ela já sabe que a gente conversa muito sobre muita coisa. Cada consulta é um show. Eu adoro, porque ela também é aberta para conversar comigo sobre essas coisas. Então, gente, é procurar. A gente acha muita coisa. Perfeito. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa mesa e a todos que nos assistiram e agradecer principalmente ao nome de uma pessoa em específico, que é a Merula Stigl, que criou esse movimento todo junto contra o câncer, que a cada ano a gente, como eu falei para vocês no início desse simpósio, aguarda ansiosamente por esse momento do Congresso, né, onde a gente não tem só dado científico, a gente tem a presença de todos que estão envolvidos no problema, né? Então, todos somos juntos contra o câncer. E então, eu acho que não precisa de mensagem melhor do que essa, para a gente encerrar a participação na noite de hoje. Obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Até logo, boa noite.